Hoje, vamos continuar nossa série sobre o arco do treinamento pilar da Organização de Caçadores, começando a história a partir do fim do passado de Gyuto Mioka, que já contamos em outro vídeo aqui no canal. Então agora, você vai ver o que aconteceu do capítulo 131 até o fim do capítulo 139, onde Muzanki Butsuji invade a mansão Buyashiki e dá início ao arco final do Castelo Infinito. E se você não viu os outros vídeos ainda dessa série, relaxa, fica aqui até o final desse vídeo e lá no final você vai ver uma playlist completa com toda a história desse arco. Mas antes da gente começar, eu quero indicar uma coisa incrível para vocês. Magic Boxes, um kit muito, mas muito da hora, que vai deixar você aí que gosta de Demon Slayer com a respiração até acelerada. E dá um ligue nisso, no site magicboxes.com.br você vai ter 3 opções de kit, o kit Kizuki, o kit Oni e o kit Hashira. E informação importante, somente a camisa e o moletom não serão sortidos, os outros itens poderão ir de forma aleatória. Kits a partir de R$ 75,90 mais o frete. E seguinte pessoal, pode confiar que a Magic Boxes é uma loja com selo de qualidade e excelência de atendimento nos mais diversos sites nesses quesitos avaliadores. E para você que é inscrito aqui no canal, a galera da Magic Boxes disponibilizou pra gente o cupom OTAGUCHI, e além de ele dar um desconto, os 5 primeiros que utilizarem esse cupom vão ganhar um item extra junto à sua caixa. Então não perca tempo e corre lá na magicboxes.com.br ou também no Instagram @mgcboxes. E agora vamos continuar com o vídeo. Depois de vermos que Gyuto Mioka estava cabulando o treinamento, conhecemos um pouquinho de seu passado. E depois de tudo isso, da conversa de Gyu e Tanjiro, a cena é cortada para outra Hashira, alguém que aparentemente também estava cabulando o treinamento. Essa Hashira era Shinobu Kocho, que parecia estar extremamente estressada. Cara, a Shinobu estava muito brava, e isso tudo enquanto ela andava pela mansão da borboleta. Shinobu vai até um santuário que ela fez em homenagem a Kanai e reza para sua irmã, enquanto ao mesmo tempo começa a fazer críticas à sua postura e à sua maturidade, pedindo que Kanai Kocho lhe desse uma luz. E é quando Kanao Tsuyuri chega ao local e pede que sua mestra a ajudasse em seu treinamento. E a Kanao estava muito fofinha aqui porque ela pediu de maneira muito carinhosa, e a Shinobu ficou bem comovida com isso. E parece que no treinamento pilar, a Kanao também já havia avançado bastante e já havia chegado na fase do Sanemi, indo diretamente para a fase do Gyomei depois. Então ela pediu que a Shinobu a treinasse depois que ela treinasse com o Gyomei, mas para a surpresa da usuária da respiração da flor, a Shinobu falou que não faria o treinamento dela e chama a Kanao para uma conversa bem mais séria. E nessa conversa, Kanao parecia estar um pouquinho tímida e ao mesmo tempo triste por não poder treinar com sua irmã adotiva Shinobu. E a Shinobu começou então a explicar coisas importantes que envolviam a sua irmã Kanai e o Oni que tirou a sua vida. E depois disso, não temos a conversa inteira. A cena acaba sendo cortada após Shinobu dizer que iria explicar a Kanao como matá-lo. Tamayo está em uma das casas que estava sob a proteção do Kekijutsu de Yoshiro. Então, ela estava bem relaxada porque afinal, o Kekijutsu do Yoshiro acaba escondendo a presença. Então ela ficou bem tranquila enquanto fazia várias anotações. Mas, para surpresa da Tamayo, ela acaba sendo abordada de forma surpresa por um corvo da Organização de Caçadores. E até hoje eu fico meio assustado com o fato desses corvos conseguirem falar como humanos. E o corvo se apresentou como mensageiro de Kagai Buyashiki e diz que ele ficou por um longo período procurando o esconderijo de Tamayo para que os dois pudessem ter uma conversa mais séria e que ele não iria fazer mal para ela. Tamayo, logicamente por ser uma Oni, ficou com a guarda alta em relação ao corvo da Demon Corp e perguntou primeiro o que o corvo estava fazendo ali. E principalmente, a gente vê que a Tamayo tem uma preocupação muito grande com o Yoshiro quando ela perguntou o que o corvo havia feito com o Yoshiro. E o corvo explicou que encontrou aquele lugar através de comunicações e que não fez nada demais com o Yoshiro, apenas o seguiu para conseguir falar com a Tamayo. Tanto que a Tamayo ouviu os passos dele no andar de cima, ficando bem mais tranquila e abaixando a sua guarda em relação ao corvo. O corvo então faz uma proposta bem interessante para Tamayo. Ele diz que dentro do Demon Corp havia uma caçadora incrivelmente habilidosa com a criação de venenos e também com a fisiologia demoníaca, se referindo
a nossa Hashira do inseto Shinobu Kochu, e por fim, o Corvo convida Tamayo para se unir a Demon Corp para trabalhar com Shinobu e juntos todos eles derrotarem Muzan Kibutsuji. Em seguida, vemos o rosto de Tamayo ainda um pouco assustada com aquela proposta, pensando em como seria ela, como uma Oni, ajudar a Demon Corp em uma guerra total contra o Muzan. Agora, no capítulo 132, temos um Tanjiro completamente recuperado e iniciando finalmente seu treinamento pilar, justamente na primeira fase, com o auxílio de Tengen Uzui. 10 dias depois de começar seu treinamento com Tengen, Maki, Sumi e Hinatsuru, Tanjiro ganha a autorização deles para seguir seu treinamento para a próxima fase com Muichiro Tokito. Já no treinamento de Tokito, um treinamento bem focado na coordenação motora, Tanjiro ganha a autorização do Pilar da Névoa para avançar para a fase seguinte após 5 dias. E essa cena é uma cena muito engraçada porque eu ri muito quando eu tava lendo, porque os caçadores veem o Tokito elogiando o Tanjiro e tentam meio que tirar uma casquinha para avançarem também no treinamento, e o Muichiro acaba olhando para eles bem sério e manda eles voltarem para o treinamento pois eram incompetentes, e o Tanjiro vai embora bem de fininho, como se nada estivesse acontecendo. No treinamento seguinte, Tanjiro começou a treinar com Mitsuri Karoji, um treino um pouco mais focado na flexibilidade, e é outra fase bem engraçada, pois todos os caçadores usam umas roupas parecidas com roupas de bailarinos, e mano, a Mitsuri usa toda a força dela para alongar o corpo deles, e mano, o Tanjiro fica muito engraçado mesmo nessa fase. Pouco tempo depois, o Tanjiro também avança no treinamento da Kanroji, com direito a comer panquecas com a Pilar do Amor, e na fase seguinte, aí temos o brabo, Obanai Guru, nosso queridíssimo Hashira da Serpente, que aparentemente odiava, sério, ele não gostava nada do Tanjiro. E cara, quando o Tanjiro chegou na área de treinamento do Pilar da Serpente, ele viu todos os caçadores que chegaram naquela fase amarrados em mastros, praticamente fazendo parte da área de treinamento. Cara, muito assustador mesmo. E obviamente, o Obanai aqui não perdeu a chance de bater no Tanjiro. E vimos também um pouco de sua esgrima com movimentos estranhos que pareciam meio que distorcer a espada. O treinamento dele envolvia uma luta com obstáculos. No caso, os obstáculos eram os caçadores mais fracos. Então o Tanjiro ficou com muitas dificuldades por não querer acertar seus colegas, e foi um treinamento bem difícil para ele. Mas após 4 dias, ele começou a reagir e se proteger dos golpes de Guru, até que foi aprovado no treinamento do Hashira da Serpente após conseguir cortar o Haori de Obanai. E no caminho para a 5ª fase do treinamento, que seria com o Pilar do Vento Sanemi Shinazugawa, Tanjiro finalmente se encontra com Zenitsu Agatsuma, que bem, estava muito, mas muito acabado. Claramente, o Zenitsu tinha apanhado muito no treinamento do Sanemi e descreveu o treino do Sanemi como algo infernal. Nesse momento, o Shinazugawa aparece e diz para Zenitsu voltar ao treinamento, caso contrário, ele iria matá-lo. E assim, Tanjiro coloca Zenitsu nas suas costas e resolve iniciar seu treinamento com Sanemi. E após ele se apresentar para o Hashira do Vento, Sanemi diz que não reconhece Tanjiro como um caçador. E mano, meu Deus, o Tanjiro respondeu sorrindo que estava tudo bem, porque ele também não reconhecia Sanemi como um caçador, ainda mais depois que ele machucou a Nezuko. Resultado, Tanjiro ficou mais torto do que filho quando responde à mãe. O treinamento com Sanemi é basicamente uma pancadaria sem fim, onde todos os caçadores lutam com o Pilar do Vento ao mesmo tempo, sem parar e sem descansos, por um dia inteiro, onde o único golpe do Hashira do Vento pode acabar colocando uma pessoa para dormir na hora. Enquanto andava pelos corredores da mansão Shinazugawa todo machucado do treinamento, Tanjiro vê uma discussão entre Genya Shinazugawa e Sanemi Shinazugawa. O Genya, nessa discussão, parecia estar bem tímido, e o Sanemi, muito, mas muito agressivo. Sanemi chama Genya de alguém sem talento e manda ele rodar, ou seja, sair de perto dele, sendo que o Genya só queria pedir desculpas ao seu irmão por suas palavras ruins do passado. Porém, as coisas ficaram bem sérias quando Sanemi ouve que Genya comia Onis, e o Hashira do Vento avança com raiva tentando cegar o seu irmão. Nesse momento, Tanjiro Kamado pula e tira Genya da direção do golpe de Sanemi, o que acaba gerando uma fúria gigante no Pilar do Vento. Tanjiro questiona Sanemi sobre a irmandade dos dois, e o Hashira do Vento
decide tentar incapacitar tanto o Genya quanto o Tanjiro, e isso de uma vez só, encurtando de forma extremamente rápida a distância entre eles. E nesse momento, Sanemi solta um soco à la casa na barriga de Tanjiro, mas para surpresa do Hashira, nosso queridíssimo protagonista segurou seu punho com as mãos e encaixou um chute em sua nuca, e a partir daqui, os dois começaram a trocar golpes mais brutos, e o Genya também deu um soco no Zenitsu. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Bom, o Zenitsu meio que comentou coisas ruins sobre o Sanemi, e isso tudo, com o soco do Genya e a briga do Sanemi com o Tanjiro, acabou gerando uma briga generalizada entre todos os caçadores da área de treinamento, e no fim, Kagayo Buyashiki tomou a decisão de proibir o Tanjiro e o Genya de se aproximarem do Sanemi, e assim, tanto o Tanjiro como o Zenitsu pularam a fase do treinamento pilar de Sanemi Shinazugawa e foram direto para a suposta última fase com Gyomei Himejima, o Pilar da Pedra. No caminho para treinar com Gyomei, Tanjiro se questiona se o treinamento estava funcionando, e Zenitsu diz que obviamente estava, já que o Tanjiro havia conseguido lutar com o Hashira do Vento, trocando golpes e sem morrer. E em meio a essa discussão, os dois chegam à área do treinamento do Pilar da Pedra, onde se encontram finalmente com Inosuke Hashibira, e vem o Pilar da Pedra com um tronco nas costas em cima de um chão em chamas, e o Zenitsu escreveu aquilo como a área do inferno e meio que tentou fugir daquele lugar. O treinamento pilar de Gyomei era voltado para um treinamento físico, envolvendo o levantamento de objetos pesados como troncos e pedras e a resistência com a conexão com a natureza. O treino dele era dividido em 3 fases. A primeira fase era o treino da cachoeira, onde os caçadores deveriam ficar na base da cachoeira enquanto a água caía em suas costas, meio que esmagando o corpo deles. A segunda fase era o treino com os troncos, onde os caçadores deveriam se mexer carregando troncos em suas costas. E por fim, a terceira e última fase, que é o treinamento com a pedra, onde os caçadores deveriam empurrar uma pedra gigante que parecia imóvel para aprovação. E bem, aquele lance lá do chão em chamas meio que foi retirado pelo Gyomei do treinamento porque parecia ser um pouquinho perigoso para os caçadores normais. Vemos também que Murata já havia chegado naquela fase do treinamento, e ele estava abraçado com uma pedra em estado de choque junto com Zenitsu, que também acabou entrando em estado de choque. Tanjiro percebe que a água da cachoeira era bem pesada e estava com a temperatura muito baixa, ficando surpreendido quando vê Inosuke extremamente concentrado no treinamento, parado embaixo da cachoeira. Porém, quando ele olhou com mais calma, com mais calma olhando para Inosuke, ele percebeu que na verdade o Inosuke estava meio morto. Então, o Inosuke meio que não estava mais respirando, porque a água gelada baixou a temperatura de seu corpo. Então Tanjiro reanimou Inosuke, e depois que ele reanimou Inosuke, os dois seguiram o treinamento juntos até dominarem a fase da cachoeira. Em uma conversa com Murata e outro caçador figurante que também chegou na fase do Gyomei, Murata revela que eles dois demoraram 10 dias para dominar a primeira fase do treinamento de Gyomei, e acharam incrível como Tanjiro e Inosuke conseguiram em um único dia dominar aquela fase, mostrando aqui uma clara diferença entre os protagonistas, no caso Tanjiro, Inosuke e o Zenitsu, e alguém como Murata, que é uma pessoa normal. No jantar, Inosuke diz que Gyomei é um homem totalmente diferente. O nível dele era muito maior que o de qualquer outro Hashira, declarando o Hashira da Pedra como o caçador mais forte da Demon Corp. E o Zenitsu também começou a ficar meio louco quando viu que Gyomei Himejima estava passando no fundo com uma pedra pelo menos 3 vezes maior que a pedra que ele mandou eles empurrarem, chamando Gyomei de um homem completamente insano. E assim foi o fim do primeiro dia do treinamento do Hashira da Pedra. De volta ao jantar, Tanjiro fala com Murata sobre as dificuldades de ser um pilar, e também vemos que o treinamento de Gyomei não era um treinamento obrigatório, e muitos caçadores que haviam chegado ali já haviam desistido daquele treino infernal. E 6 dias após o início do treinamento de Tanjiro, Tanjiro já havia completado a fase da cachoeira e a fase dos troncos, mas ainda não tinha movido a pedra, o que fazia ele ter sérias dúvidas sobre como aquilo seria possível. Até que Genya Shinazugawa finalmente aparece de novo e comenta a nosso caçador que a marca em sua testa havia crescido e ficado mais escura. Tanjiro de primeira ficou bem surpreso com isso,
porque ele ainda não havia percebido a mudança em seu rosto, já que ele praticamente se via todos os dias. E aqui temos uma fala muito importante, que é onde Tanjiro se refere à marca do caçador como uma marca de nascença, desmentindo finalmente a história do bully de chá quente. O Genya percebe que o Tanjiro está com dificuldades no treinamento do Pilar da Pedra e pergunta se Gyomei não havia explicado sobre as ações repetitivas, e o Tanjiro só responde que não. O Genya então comenta que Gyomei Himejima tem dificuldades em explicar as coisas para as outras pessoas e começa a explicar o que o Hashira da Pedra deveria estar ensinando ao Tanjiro. Genya então responde Tanjiro explicando que ele consegue mover aquela pedra tranquilamente, mostrando assim que aquele crescimento muscular que o Tanjiro viu no Genya durante o arco da Mansão da Borboleta não foi uma alucinação da cabeça dele. O Genya realmente estava muito grande e realmente treinou muito com Gyomei Himejima a ponto de conseguir mover aquela pedra com tranquilidade. Então Genya começa explicando, fazendo uma analogia usando o Namu Namu de Gyomei, onde basicamente ele faz vários movimentos pré-determinados para maximizar sua força física. E essa daqui é outra cena bem engraçada, porque a gente vê o Himejima escondido atrás das árvores no fundo da cena, ouvindo a conversa dos dois e tentando entender o lance do Namu Namu que o Genya falou. Após essa conversa do Genya e do Tanjiro, vemos a atuação de Muzanki Butsuji e a Lua Superior 4 Nakimi na procura por Nezuko. De forma estranha, Nakimi já havia se infiltrado na área Buyashiki com um Kekijutsu de visão que permitia a ela invocar e mover vários olhos como bem entendesse. Voltando ao treinamento pilar de Tanjiro, Genya fala um pouco mais sobre as ações repetitivas e aos poucos Tanjiro associa aquelas ações ao modo como a marca do caçador funcionava e resolve que iria conseguir empurrar a pedra. Após se concentrar, Tanjiro focou somente em sua família e Kyojuro Rengoku, assim se lembrando de tudo que passou e perdeu para chegar até ali, conseguindo logo na sequência, depois de todas suas memórias, finalmente mover a pedra, assustando Zenitsu e fazendo Inosuke admitir a derrota para Tanjiro. Inosuke Hashibira, vendo seu entre aspas rival fazendo algo que ele não conseguiria, resolveu que não ficaria para trás. Então ele correu até a pedra e finalmente conseguiu empurrá-la após concentrar sua mente em sua comida favorita. No caso, Inosuke usou como motivação as têmporas. E depois disso, vemos Zenitsu Agatsuma, desesperado vendo seus dois amigos terminando o treinamento primeiro que ele. Então, o pardalzinho de Zenitsu aparece do nada chamando o caçador e entregando a ele uma carta misteriosa. O conteúdo dessa carta ainda não foi nos revelado. Após acabar de empurrar a pedra, Tanjiro acaba caindo e começando a perder a consciência aos poucos. Aparentemente, ele chegou a um limite físico e ficou muito desidratado devido ao suor, e quem apareceu para salvá-lo foi Gyomei Himejima, dando água e um bule para Tanjiro. E aqui temos mais uma cena engraçada, porque o Gyomei é cego e não percebeu que o Tanjiro já havia bebido a água e estava meio que afogando o caçador. Então temos aqui uma conversa muito legal entre Gyomei e Tanjiro, onde Gyomei Himejima dá sua aprovação ao caçador e o elogia pelos feitos na Vila dos Ferreiros. Tanjiro diz que ele não poderia aceitar a aceitação de Gyomei, pois foi sua irmã Nezuko que tomou a decisão mais importante naquela ocasião, e não foi ele que decidiu salvar as pessoas. Himejima, olhando a maturidade e a falta de egoísmo do menino em sua frente, sente que Tanjiro é uma criança completamente diferente das outras. Enquanto Tanjiro agradecia pelo treinamento e aprendizado, Gyomei diz que não importa o que digam, ele aceitaria Tanjiro como um caçador. E assim, temos o flashback do passado do Hashira mais forte. Gyomei costumava cuidar de crianças em um templo, até que uma criança quebrou as regras do local e não retornou para casa antes do anoitecer, o que acabou culminando em uma grande tragédia. O garoto, que não voltou para casa, se encontrou com um demônio e, para salvar sua vida, apagou os incêndios de glicínia que Gyomei acendia no templo e trouxe um demônio para atacar as outras crianças e Gyomei Himejima. Himejima tentou protegê-las, mas todas as crianças correram de forma aleatória, sem ouvi-lo e sem correr para sua proteção, o que acabou gerando a morte de todas as crianças. Apenas uma única criança correu para se proteger com Gyomei, a pequena Sayu, e por ela,
para Sayu sobreviver, Gyomei socou o demônio durante a noite inteira, até o nascer do sol, quando as luzes solares fizeram o trabalho de eliminar o demônio. Quando os outros adultos chegaram ao local pela manhã, viram uma cena horrível. Todas as crianças estavam mortas, com exceção da Sayu. Himejima estava cheio de sangue, e a única criança sobrevivente estava em estado de choque, chorando e gritando a frase: "Aquele homem é um monstro, ele as matou, ele matou todo mundo", justamente se referindo ao Oni, ou no caso demônio. Mas como o Oni havia sumido por causa da luz do sol, apenas Gyomei Himejima ensanguentado estava na cena, então ele acabou recebendo a culpa por esses crimes, e acabou sendo condenado por todos à morte. Se não fosse por Kagayo Buyashiki, o líder da Demon Corp, Gyomei Himejima teria perdido sua vida nesse momento, ou seja, o caçador mais forte não teria existido. Tanjiro Kamado acaba chorando ao ouvir a história de Gyomei, e o Hashira da Pedra, com as mãos em cima da cabeça do caçador, anuncia que Tanjiro Kamado estava aprovado em seu treinamento pilar. Depois de seu treino com Gyomei Himejima, como eu disse ser a suposta última fase, Tanjiro seguiu para uma fase extra que ele combinou de treinar com Gil Tomioka. Antes de partir para o encontro com Gil, Tanjiro conversou com Genya justamente sobre o Sanemi, mas o mangá, nesse momento, não mostrou pra gente as falas do Tanjiro para o Genya, então virou meio que um mistério. Tanjiro também, em meio a esse caminho, encontrou-se com Zenitsu, que desde que recebeu a carta do Pardal, estava completamente diferente e com uma cara muito séria. Zenitsu Agatsuma apenas falou ao Tanjiro: "Faça o que é necessário e o que deve ser feito". E assim, Tanjiro Kamado seguiu seu caminho, ainda preocupado com o estado em que estavam seus amigos, e principalmente com a sua irmã Nezuko, que havia sido escondida pela organização de caçadores, e ele não sabia onde exatamente ele estava ou com quem ele estava. E assim que Tanjiro se aproxima do local em que marcou com Gil Tomioka de treinar, temos um duelo entre Gil Tomioka e Sanemi Shinazugawa, ou o Hashira da Água contra o Hashira do Vento. O Shinazugawa avança contra Tomioka usando a primeira forma e trinca a espada de madeira de Gil, mas logo em seguida, Gil Tomioka iguala a velocidade e responde com um contra-ataque, usando a quarta forma da respiração da água, que Sanemi consegue desviar até com uma certa tranquilidade. Logo em seguida, os dois usam a respiração ao mesmo tempo e colidem os dois golpes. Tomioka usa a sétima forma e Sanemi utiliza a quinta forma. Assim, as duas espadas de madeira chegam aos seus limites e acabam se quebrando, gerando um empate entre os dois caçadores. Nesse momento, Sanemi queria trocar socos com Gil e o Tomioka não parecia tão preocupado com isso, mas o Tanjiro interferiu no confronto deles e tentou acalmar o Sanemi, falando justamente de Ohage, que com seu olfato, Tanjiro percebeu que aparentemente era a comida favorita do Shinazugawa. O Hashira do Vento até se acalmou por um segundo, mas quando percebeu que já estava falando demais, Sanemi simplesmente nocauteou o Tanjiro e colocou o nosso caçador para mimir. Tanjiro acorda com Gil Tomioka em sua frente, e os dois conversam mais um pouco sobre o Sanemi e sobre algumas histórias que Gil com os outros pilares passou no passado, e depois de tudo isso, ambos iniciam seu treinamento juntos. Sanemi, enquanto andava pela área da mansão Buyashiki, encontra um dos olhos invocados por Nakimi, e apesar de ter ficado com a guarda alta, Sanemi não sabia exatamente o que era aquilo, e de forma quase sincronizada, vemos Muzan Kibutsuji frente a frente com Kagayo Buyashiki, aquele que ele julgou como seu principal inimigo. Na mansão, estavam Kagayo Buyashiki, Amane Buyashiki e suas duas filhas mais velhas, brincando lá de fora, enquanto Kagayo e Amane iriam conversar com o Rei dos Onis dentro do quarto de Kagaya, já que o líder da Demon Corp nessa época já não conseguia mais se mexer ou ficar de pé. O Buyashiki inicia a conversa explicando para Muzan que já era para ele ter morrido há pelo menos 6 meses, de acordo com os médicos que o atendiam. Porém, contra todas as estatísticas, ele, Kagayo Buyashiki, ainda estava vivo. Kagaya explica a Muzan que ambos possuíam a mesma linhagem, porém, por já ter passado mais de 1000 anos, eles não deveriam mais ter o mesmo sangue. Após ser questionado por Muzan sobre a família Buyashiki,
Kagaya explica sobre a maldição de sua família. Ele diz que depois da transformação de Muzan em um demônio, sua linhagem acabou sendo amaldiçoada e todos que nasciam na família Buyashiki eram frágeis e simplesmente morriam jovens. Quando a família estava prestes a ser extinta, um padre fez um trato com a família Buyashiki. Em troca, os Buyashiks dedicariam suas vidas a derrotar Muzan. A igreja, para apoiá-los, iria enviar esposas para fortalecer a genética da família, criando assim mais chances de descendentes saudáveis nascerem. Porém, o Buyashiki mais velho que viveu até ali não havia passado dos 30 anos. Muzan Kibutsuji se mostra totalmente sem nenhum tipo de sentimento em relação àquilo e fala para Kagaya que ele mesmo, vivendo mais de 1000 anos, nunca havia visto um deus ou um Buda em sua vida. Então para ele, aquilo que ele estava falando era pura bobeira. O Buyashiki então fez a pergunta que tocou no ego de Muzan. Ele perguntou ao rei dos Onis qual era o seu sonho. Muzan não soube de imediato como responder aquela pergunta e começou a ficar meio que incomodado com aquele ambiente à sua volta. Ele estava de frente com o seu maior inimigo em sua vida, mas não conseguia sentir ódio por Kagaya Buyashiki. Ele não conseguia entender como alguém como Kagaya Buyashiki, que era o grande líder da Demon Corp, estava sozinho naquela mansão gigante. O Buyashiki então, percebendo que o rei dos Onis não iria responder sua pergunta, volta à questão e responde a pergunta por Muzan Kibutsuji, dizendo que o rei dos Onis queria a eternidade, e Muzan apenas confirma que era isso mesmo que ele queria, e o Buyashiki então rebate, dizendo que o sonho do Muzan nunca se tornaria realidade. O Buyashiki explica que a eternidade é puramente um pensamento humano, enquanto é rebatido por Muzan, dizendo que aquilo seria tolice. Kagaya diz que os caçadores caçam ele há mais de 1000 anos, e todos aqueles que morreram deixaram seus legados, que até hoje são carregados pela nova geração de Hashiras. O Buyashiki diz que os caçadores odeiam Muzan mais que tudo, e esse ódio seria o ódio eterno. Muzan nunca seria perdoado. O destino dele é ser caçado pela eternidade nos pensamentos daqueles que o odeiam. O pensamento que cada caçador tem consigo e passa para frente no final de sua vida. Porém, para Muzan isso não serviria, já que tanto ele como a sua espécie seriam extintos após a sua morte. Muzan dessa vez se irrita e encurta sua distância para Kagaya Buyashiki, perguntando se o líder dos caçadores já havia terminado de falar, e Kagaya Buyashiki, com um grande sorriso em seu rosto, agradece Muzan por ouvi-lo. Todos os Hashiras receberam o chamado dos Corvos da Demon Corp, anunciando um ataque na área Buyashiki, e assim que Sanemi começa a se aproximar do local, a mansão de Kagaya simplesmente explode. A dor da perda de seu segundo pai para os pilares era muito clara. Todos eles, sem exceção, abriram os olhos assustados com aquela brutalidade na mansão Buyashiki. E Tanjiro novamente sentiu o cheiro de sangue, mas dessa vez junto à carne queimada de Muzan e dos Buyashikis. Então olhamos Muzan Kibutsuji com seu corpo todo deformado devido à explosão, ou seja, essa explosão foi feita por uma bomba feita por Kagaya Buyashiki, e nessa bomba até mesmo tinha diversos objetos feitos de Nichirin para ferir ainda mais Muzan Kibutsuji. E quando o Rei dos Demônios menos esperava, um Kekijutsu aparece em volta de si, e esse Kekijutsu envolvia espinhos e imobilizou por um segundo Muzan. O Rei dos Onis de primeira não entendeu ao certo de quem seria aquele Kekijutsu, já que ele não reconhecia aquela arte sangue demoníaca, mas esse tempo do pensamento de Muzan foi suficiente para Tamayo se aproximar dele e socá-lo na barriga, fazendo assim sua mão ser absorvida pelo corpo do Kibutsuji. Tamayo diz que aquele Kekijutsu era a arte sangue demoníaca do homem que foi transformado no episódio 8 da primeira temporada do anime e havia sido desenvolvida para ser usada contra o Muzan, e que o que tinha em sua mão que foi absorvida era um veneno feito para transformar Onis em humanos. Então descobrimos por Muzan que quando era humana, Tamayo era uma mulher muito doente, e por causa disso que aceitou se tornar uma Oni, mas enquanto ainda estava inconsciente, ela acabou matando sua família inteira sem ter o controle de si mesma. Mas Tamayo, muito motivada, não desiste de derrotar Muzan,
e diz que por isso, tanto ela como Muzan pagariam seus pecados nesse momento, ambos juntos indo para o inferno. Foi quando Gyomei Himejima foi o primeiro Hashira a chegar no local, já que ele já havia sido orientado por Kagai Buyashiki sobre o que aconteceria naquela noite. Com lágrimas nos olhos e sua bola de ferro, Himejima destrói a parte de cima do corpo de Muzan, porém isso não era o suficiente para matar o rei dos Onis. Mesmo sem a cabeça, Muzan se regenerou por completo, e de acordo com Gyomei, aquela era uma regeneração que nem se comparava à de qualquer outro demônio. Parecia que Muzan era o demônio mais surreal que ele já havia visto em sua vida, e isso que estamos falando de Gyomei Himejima, um cara de 27 anos e o Hashira mais velho de todos, ou seja, o Hashira com uma das maiores experiências. Se ele reconheceu Muzan como um ser surreal, quem sou eu para dizer o contrário, não é mesmo? Gyomei decidiu que a melhor opção seria bater em Muzan de forma constante até o sol nascer, e é aqui também que vemos o primeiro Keikijutsu do Rei dos Onis, que foi uma criação de arames farpados que ele tentou usar para parar o Hashira da pedra, mas sem sucesso algum. Gyomei soube lidar com esse Keikijutsu. Foi quando os outros pilares começaram finalmente a chegar à mansão Buyashiki, e Gyomei grita para avisá-los que aquele em sua frente era Muzan Kibutsuji. Todos os Hashiras instantaneamente reconhecem o Rei dos Onis, e Tanjiro Kamado grita bem alto o nome daquele que ele jurou matar no início de sua jornada, e como um verdadeiro combo, todos os Hashiras usaram suas respirações ao mesmo tempo, formando uma verdadeira nuvem de elementos e meia golpes. Tokito usou a quarta forma, Shinobu a dança da borboleta, Obanai a primeira forma, Mitsuri a quinta forma, Gyutomioka a terceira forma, Sanemi a sétima forma, e por fim, Tanjiro chamou a atenção do Rei dos Onis, iluminando a noite com a sua dança Kagura. Mas antes que os golpes pudessem ser aplicados, um espaço gigantesco é criado por Nakimi, justamente sobre a área da mansão Buyashiki, abrindo assim as portas do Castelo Infinito e separando todos os caçadores, isolando Muzan deles. Muzan anuncia aqui que hoje seria o fim da Demon Corp, e Tanjiro grita que hoje seria o dia em que Muzan iria para o inferno. Muzan ouve os gritos de Tanjiro e, de forma surpreendente, olha para o caçador e fala as seguintes palavras: "Me pegue se puder, Kamado Tanjiro." Bom pessoal, hoje foi um vídeo bem mais longo, sinceramente estou até cansado, porém eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. E o próximo arco agora é o arco do Castelo Infinito, que é um arco gigantesco e o maior arco do mangá, que eu pretendo trazer inteiro em um único vídeo, como se fosse um filme aqui no canal. Então aguardem que vocês não irão se arrepender. E agora tudo que eu peço para vocês é o seu like, a sua inscrição e cara, compartilhe esse vídeo aqui com um amigo, porque realmente deu muito trabalho para fazê-lo. E deixe aqui nos comentários a hashtag Castelo Infinito, que eu vou estar lendo, dando coraçãozinho, e também vou entender que vocês querem o próximo arco. No mais, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e falou!